A temperatura da crise na Venezuela não para de subir e você provavelmente já deve ter visto as narrativas alarmistas e boatos que circulam por aí, certo? Já tem gente falando em guerra e intervenção militar contra Nicolás Maduro. Mas a pergunta que não quer calar é: tem motivo para isso? Como seria essa guerra? E o que o Brasil tem a ver? Bom, vamos aos fatos. O ditador Nicolás Maduro ordenou o fechamento da fronteira do país com Roraima, enviando blindados à região fronteiriça. Militares venezuelanos posicionaram o sistema de mísseis de defesa aérea S-300 próximo à fronteira com o Brasil. Se ativado, o equipamento tem capacidade de atingir Boa Vista, capital de Roraima. Depois que a fronteira foi fechada oficialmente, militares bolivarianos abriram fogo contra indígenas venezuelanos que faziam um corredor humanitário para manter a divisa com o Brasil aberta, deixando ao menos 4 mortos e 15 feridos. Na linha que divide os territórios de Brasil e Venezuela, a Guarda Nacional Bolivariana deu tiros e lançou bombas de gás lacrimogênio contra manifestantes venezuelanos em solo brasileiro que tentavam forçar, com pedras e coquetéis Molotov, a passagem de ajuda humanitária pela fronteira. Já na divisa com a Colômbia, o roteiro foi parecido. Um carregamento com ajuda humanitária que conseguiu entrar em solo venezuelano logo apareceu em chamas. Suspeita-se que o fogo foi provocado por bombas de gás lançadas por militares da Guarda Nacional Chavista. Os chavistas se defendem e dizem que foram os próprios manifestantes que queimaram a carga para manchar a imagem de Maduro, como se ele precisasse de ajuda para isso. Com mísseis de longo alcance posicionados a 15 quilômetros de Roraima, há quem entenda que essa provocação de Maduro pode ser considerada uma hostilidade em relação ao Brasil, já que seria um ato preparatório para a guerra. Além disso, o posicionamento do sistema de defesa na região pode comprometer o espaço aéreo no norte do país. O que é verdade? O que é alarmismo nisso tudo? Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que uma intervenção militar estrangeira só pode acontecer em casos específicos e autorizados por consensos dos 5 membros plenos do Conselho de Segurança da ONU: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Atualmente, Maduro conta com o apoio da Rússia e da China, que devem barrar qualquer sanção mais contundente à ditadura. Além disso, todo o país tem o direito de se defender contra uma agressão estrangeira. A legislação brasileira classifica como agressão, suficiente para provocar a mobilização nacional, ameaças ou atos lesivos à soberania nacional, à integridade territorial, ao povo brasileiro ou às instituições nacionais, ainda que não signifiquem invasão ao território nacional. Em situações de conflito, a mobilização nacional canaliza todos os recursos do país para os esforços contra a ameaça estrangeira. Forçando a barra, daria para interpretar os acontecimentos na fronteira como agressão estrangeira. Mas a tese é frágil e não convence a cúpula das Forças Armadas. O Brasil não tem intenção nenhuma de comprar essa briga. Inclusive, não somos nem o alvo preferencial das provocações do ditador, que apenas ostenta seu poder para intimidar seus oponentes internos. Externamente, o chavista está mais preocupado com a Colômbia, principal parceira dos Estados Unidos na América do Sul. Uma das opções sobre a mesa de Donald Trump para solucionar a crise é o envio de 5.000 militares para solo colombiano. Por ali se daria o primeiro fronte de batalha no caso de um confronto armado. Caso a diplomacia falhe e Trump decida seguir pelo caminho da força, o terreno para uma intervenção será preparado com base no Tratado do Rio de 1947, também conhecido como Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, do qual a Venezuela se retirou em 2012. Em resumo, é um acordo de defesa hemisférica. Um ataque armado a qualquer um dos signatários é considerado um ataque a todos. Em caso de qualquer agressão externa que não seja caracterizada como ataque armado, mas que coloque em risco a paz na América, os países signatários podem se reunir para acordar quais medidas serão tomadas como reação à hostilidade. E aí as opções vão desde sanções econômicas e diplomáticas ao uso de forças armadas. Atualmente, o Tratado do Rio está em vigor em 17 países, incluindo Brasil, Argentina, Peru e Colômbia, as 4 maiores potências militares da América do Sul, que reconhecem Juan Guaidó como presidente da Venezuela, a 5ª maior força do continente e dona de um potencial de defesa nada desprezível. Os anos de ouro do chavismo, com o preço do petróleo nas alturas, serviram para o país modernizar suas armas. Hoje, as forças comandadas por Maduro possuem a melhor defesa aérea do continente sul-americano, ainda que não tenhamos certeza sobre o estado de conservação dos equipamentos que podem ter sido afetados pela crise fiscal chavista.
Ao nosso favor, temos uma fronteira natural de montanhas e floresta amazônica fechada. Um combate nas fronteiras com Brasil e Colômbia se daria majoritariamente por terra e na selva, onde ambos os países possuem experiência. Nesse cenário, os aviões Super Tucanos brasileiros, criados especificamente para combater o narcotráfico e guerrilhas, seriam uma vantagem. A carta debaixo da manga do jaleco de Nicolás Maduro é o apoio da Rússia de Vladimir Putin, que não está disposto a perder um aliado na América Latina. Ainda que a chance de que tropas russas sejam enviadas para um eventual combate por aqui seja pequena, é provável que Moscou reforce as defesas de Maduro com o envio de armamentos para as milícias paramilitares a serviço do regime bolivariano, que praticam boa parte das execuções sumárias e torturas no país. Nessa equação também pode entrar a China, que defende Maduro. No entanto, Pequim está mais interessada que a Venezuela continue pagando suas dívidas com o envio de petróleo bolivariano aos portos chineses. Por essas e outras, o emprego da força não parece ser a opção preferida pela maioria dos países da região, e ainda é improvável, apesar da retórica belicista empregada por alguns setores. Afinal de contas, guerras custam caro. Um conflito armado representaria um baque enorme para a combalida situação fiscal de países como Brasil e Argentina. O maior risco, esse sim real, é a eclosão de uma guerra civil, que inevitavelmente acabaria arrastando Colômbia e Brasil para dentro do conflito. O Estado venezuelano deixou de ser apenas influenciado pelo crime organizado para se tornar a própria organização criminosa que faz girar a rota do narcotráfico internacional. Trata-se de uma máfia, com seus líderes envolvidos no gerenciamento de esquemas de corrupção, tráfico de drogas e terrorismo, segundo indicam desertores do regime, como o ex-chefe da inteligência venezuelana, Hugo Carvajal. Criminosos que são os líderes dessa ditadura sanguinária estão dispostos a tudo para assegurar sua fortuna e salvar seus pescoços. Vale literalmente qualquer coisa, mesmo massacrar o seu próprio povo.